Olá, nesse vídeo a gente vai ver como implementar o recurso de acordeon ou de menu sanfona, também como é conhecido. Para esse vídeo a gente vai utilizar o recurso Amp Accordion, que ele é um componente estendido do Amp. Então a gente vai ver todos os passos necessários para a gente trabalhar com esse componente e a gente também vai aí trabalhar com algumas propriedades. Meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Construindo Aplicações Web com Amp. Então agora a gente vai pular para a nossa aplicação e a gente vai ver aí os passos necessários para a gente adicionar o recurso do Amp Accordion. Então aqui a gente tem nossa aplicação rodando e a gente tem aí o recurso que a gente viu na aula anterior, que é o menu Sidebar. Perfeito? Então agora a gente vai implementar o menu Accordion. Então vamos primeiramente na nossa documentação. Então vamos lá no AmpDev. Então dentro do AmpDev a gente pode pesquisar sobre o Accordion. Então a gente vai ter lá o componente Amp Accordion. Ok? Então este componente ele vai ter, a gente vai passar por alguns recursos, mas primeiramente a gente vai copiar o script que a gente precisa trabalhar. Então, copiando o script, vamos procurar dentro da nossa aplicação onde estão as tags do script, só que comprimir em nosso estilo. Então, agora sim, a gente tem os scripts necessários. Então, aqui a gente adicionou a nossa tag script. O segundo passo vai ser, na área que a gente quer fazer a ação de implementar o Accordion, a gente incluir o componente. Então, para esse vídeo, para essa nossa aplicação específica, eu quero aqui envolver todas essas seções que a gente tem, os passos, passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu quero envolver esses elementos dentro do componente Accordion. Então, vou aqui só comprimir para a gente focar no código que a gente vai editar. Então, aqui a gente tem as 6 seções que a gente quer trabalhar. Então, adiciono o Amp Accordion. Vou resgatar aqui a tag que fecha e vou adicionar após o último passo, que é o passo Step 6. Só fazer um tab, reduzir a quantidade aqui de quebras de linhas que a gente tem, fechar esse menu que a gente não está trabalhando e salvar. Quando a gente salvar, nossa aplicação vai ser atualizada e a gente vai ter aqui as nossas seções aqui já com o recurso funcionando. Então, com o comportamento padrão, a gente consegue expandir e abrir todas essas seções. Se eu quiser fazer o recurso de apenas abrir uma única, ela vai se chamar Expand Single Section. Então, a Expand Single Section, ela vai mudar o comportamento do nosso acordeon e ele só vai permitir uma única seção ser aberta por vez. Então aqui, agora quando a gente salva e reinicia a nossa aplicação, a gente faz um segundo teste. Quando eu tento abrir uma segunda seção, a seção anterior é comprimida. Então esse atributo ele vai no nosso componente Amp Accordion. Se eu quiser expandir uma seção já de início, eu posso chamar a propriedade na seção em que eu quero expandir, atribuir Expanded, na seção 1, por exemplo, e quando eu salvar, nossa aplicação vai reiniciar e a seção 1 sempre vai estar disponível. Perfeito? Então aqui a gente tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o nosso estilo ele já vem por padrão do Amp. O Amp já proporciona para a gente essa barra cinza com a fonte já que a gente definir para o nosso header. O segundo ponto é que cada seção, cada section, cada tag section, ela precisa ser incluída aí como o primeiro filho do accordion.
Depois disso, dentro desses elementos, a gente precisa ter um título e um box com conteúdo para o emp e dentro desse elemento, item a item, e fazer aí a divisão, né, a estilização e definir os comportamentos. Por exemplo, a gente tem uma tag H3 e essa tag H3 ela vai ser lida pela emp accordion e vai ser convertida do header da nossa sessão. E o segundo bloco, que é um parágrafo, ele vai ser o conteúdo que a gente vai exibir e esconder. Perfeito? Então, um requisito básico para esse componente é a gente utilizar uma section como o componente, o elemento filho do accordion. Então, essa aí é um comportamento e uma ação específica. Segundo ponto, se a gente quiser, né, customizar essa barra e esse conteúdo, simplesmente atribuindo um estilo e fazendo a estilização desse componente, a gente consegue fazer as alterações que a gente queira. Então agora eu vou pular, vou voltar aqui para a nossa aplicação e a gente só vai adicionar um estilo bem simples a essa barra. Então aqui eu tenho o class responsável pelo meu H3. O que a gente vai fazer é, dentro da tag de estilo, então na seção que eu tenho meus steps, eu vou adicionar um class que seleciona o header. Por exemplo, eu vou definir o background desse item como a cor secundária. Então a gente tem uma propriedade que é responsável pela cor secundária e o color dele vai ser a cor primária. Então primer color. Posso colocar um padding e esse padding vai ser um EM. Ok? Não é o melhor estilo que a gente tem, mas vou remover a borda e alinhar o nosso texto à esquerda. Feito isso, salvando, a gente tem, possivelmente tem um outro class que está sobrescrevendo esse item. A gente tem um H3, vou só forçar aqui ele ir para a esquerda. Então agora sim a gente tem a cor e o nosso alinhamento à esquerda sendo aplicado aqui neste elemento. Então aqui a gente viu, né? O azul está muito forte, então deixa na cor cinza que estava antes. Então perfeito. Então tá lá a nossa seção. Eu clico em cada uma delas. Então eu clico em cada uma delas e o comportamento fica assim, do jeito, né, que a gente definiu com as duas propriedades. Então aqui esse é uma utilização de um elemento que é bem comum, muita gente utiliza. Se eu quiser fazer a estilização do P, eu posso atribuir o estilo para esse P e definir o espaçamento ou o tamanho da fonte para esse elemento. Mas aqui é um componente que a utilização é bem simples, mas ele é bem restrito aí nos elementos que a gente vai trabalhar dentro dele. Então lembrando, esse componente ele só aceita uma tag section como filho. Perfeito? Então a gente vai fechando esse vídeo por aqui. Se tiver algum comentário, por favor, deixem os comentários. Se tiver alguma dúvida que você tem aí referente aos componentes, deixem também suas dúvidas que eu terei o prazer de respondê-las, ok? Então, se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal. Tem aí a playlist com mais de 10 vídeos já sobre o framework EMP. Também tem outro curso no nosso canal que é sobre PWAs, ok? Então esses são os dois principais cursos até o momento. No futuro a gente pode aí iniciar outros cursos, mas deixe seu comentário, assine o canal e até o próximo vídeo. Falou, pessoal, um abraço e até logo!